Bom, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Animal. Hoje eu recebo a Nanda e o Silvano para a gente falar um pouquinho sobre o Nex, né? O trabalho que eles executam lá e tudo, já há algum tempo, trabalho muito bom. Deixar vocês se apresentarem. Com certeza é um prazer estarmos aqui. Já demos zilhões de entrevistas, participamos de muitas reportagens, documentários, mas podcast é o primeiro que a gente aceita, porque a gente acha que tem tudo a ver, que combina com o assunto. Então, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Danda, eu sou a sucessora do Instituto Nex. Aqui está o pai das onças, eu sou a irmã delas. E eu herdei aí essa missão. Então, hoje eu sou coordenadora de projetos, né, e atividades do Instituto Nex. Faço mais a parte braçal, de mídias, enfim. Enquanto ele, que vai se apresentar, que é o Silvano, cuida mais da gestão do Nex. Prazer estar aqui com vocês. André, eu estou no Nex há 23 anos, né? Não fisicamente nesse tempo todo, porque eu era o provedor, e sempre fui o provedor, inclusive do Nex, da família e do Nex. Porque, o Nex sempre nasceu por uma paixão, ninguém fez conta, ninguém calculou nada e começou. E aí, eu assumo uma responsabilidade. Essas onças nós somos responsáveis por elas. As onças não são nossas, são do Estado brasileiro, são das pessoas que estão nos assistindo. As onças são propriedade pública, né? Eu sou só o responsável, o fiel depositário, eu tenho que dar conta do recado. Então a gente não fez conta e fez o Nex crescer bastante, fez esse assunto de onças ser muito mais conhecido hoje do que quando nós começamos. Para você ter uma ideia do drama, quando nós começamos, na literatura tinha discordância quanto ao tempo de gestação de uma onça. Claro, não tinha reprodução assistida, não tinha reprodução controlada em zoológicos. Na natureza, na vida livre, você não consegue calcular uma gestação, porque você não sabe o dia que cruzou e muito menos vai saber o dia que nasceu o filhote. Geralmente quando elas aparecem, os filhotes já estão mais grandinhos. Pois já estão grandinhos. Né? Então era assim, não tinha informação nenhuma. Com a criação do Nex e de outros institutos que vieram depois do Nex, porque o Nex é precursor dessa missão de cuidar da onça pintada, que é uma espécie que nós temos que conservar por todos os motivos que nós vamos falar o tempo todo, né? Mas é o topo da cadeia alimentar, equilibra tudo. O ser humano não vai conseguir viver se a onça não estiver presente na natureza. Vai dar ruim. E como é que surgiu a ideia? Pois é, na paixão mesmo, né? A minha mulher, a Cristina, que não está aqui, mas continua conosco, ela esteve no zoológico, viu uma onça não, ela foi fazer uma visita ao setor extra do zoológico. E no setor extra estão lá animais que estão sendo cuidados ou estão animais que não têm destinação. Aí ela viu uma caixa com uma lona em cima e diz assim, o que tem ali na caixa? Ela disse, tem uma onça. Falou, não, abre aí que eu quero ver. Porque era uma caixa de 1 metro por 2. E aí ela falou, uma onça nesse lugar, coitada, o que ela faz? Ela não se adapta. Ela veio para tratamento, foi curada, ela tinha uma lesão na coluna, veio da Serra do Cachimbo. Foi curada e nós tentamos devolver, mas mudou o comandante da Serra do Cachimbo. E o novo diz assim, eu não quero esse bicho aqui não, que vai dar problema. Vocês resolvam. E o zoológico não conseguiu resolver, não foi por culpa dele, não. Uhum. No recinto das sussuaranas, a onça era uma sussuarana naquela ocasião, né? Pacato era o nome dele. Todo mundo conhecia o Pacato. E eles tentaram introduzir no recinto da sussuarana. Nada não deu certo, porque ela estava super humanizada, porque o tratamento foi longo. E ela conviveu com médicos, com anestesistas, todo mundo. Ela entendia de gente, não entendia de onça. Ela não se adaptou. Ela não se encontrou no recinto, brigou com as outras, quase morre, recolheram e botaram numa caixa. E começaram, junto com o IBAMA, a procurar uma destinação. E não conseguiram achar. Eles vão fazer o quê? Enquanto isso, ela está lá sendo cuidada, alimentada, mas numa caixa. E aí a Cristina disse, eu tenho uma fazenda que nesse momento da nossa vida, ela está subutilizada. Não estamos fazendo nada, porque era lazer, nossas filhas estão na adolescência, estão mais interessadas nesse momento ela também.
embalada e nada de querer saber da fazenda. Então a fazenda está disponível. Manda esse animal para lá. Não é assim. É complicado. A legislação não prevê isso, né? Então, bom, legislação a gente constrói. Vamos sentar com o IBAMA, vamos sentar o zoológico, o NEX, vamos escrever a legislação que permita que o NEX ou outros, e outros virão, possam cuidar de um animal desse. Trabalhamos na legislação, aprovamos as instruções normativas e recebemos a primeira onça. E fizemos um recinto muito amplo para essa primeira onça, para o pacato, muito. Era exagerado, ninguém tinha ideia de como é que tinha que ser, então fizemos logo um recintão grande, muito bem ambientado, com água corrente, com gruta, com tudo direitinho. Mas procurando fora do país, como é que faziam o recinto, aí fizemos lá um recintão. Aí o IBAMA olhou e falou, nossa, o recinto está ótimo, mas uma onça só num recinto desse é pouco. Podemos mandar mais? Pode, já começou, vamos, né? Bom, resultado, passaram lá pelo NEX mais de 70 onças nesse período todo de 23 anos. E nós fomos recebendo, reintroduzindo na natureza quando possível, abrigando quando não tinha condição de soltar. Enfim, essa é a história do começo do NEX. Começou numa paixão, num impulso. Num impulso. Pois é um impulso mesmo. E a gente foi em frente e foi utilíssimo para a espécie o que o NEX fez nesses 23 anos. Eu não tenho dúvida que nós ajudamos a conhecer essa espécie. E basicamente logo vocês têm onça. Sim. Tem algum outro... Não, e foi uma escolha. São só onças. São só onças. E nós nos centramos nisso, porque assim, tem tanto problema para resolver, eu tinha, mais do que agora, tantos problemas para resolver, é bobagem ficar diversificando. Diversidade tem zoológico, tem... Bom, outro criador fará as outras espécies. Nós vamos cuidar de onça e vamos entender tudo de onça. É o que nós fizemos. E deve ter sido bem complicado esse começo, né? Foi complicado, mas foi para nós. Hoje eu acho que foi uma oportunidade que nós tivemos, né? Quer dizer, nós não pedimos isso, recebemos de mão beijada e conseguimos fazer uma coisa que justifica a nossa passagem pelo planeta. Eu não tenho dúvida, quer dizer, eu teria passado pelo planeta sem deixar nada sólido, importante para a comunidade, para as outras pessoas, para uma espécie, porque ia ser trabalho, cuidei da família, vivi, aproveitei a vida e morri. E aí, nada? Não, eu tenho certeza que eu deixo um legado. E o legado é a onça pintada muito mais conhecida, muito mais respeitada, as coisas estão mudando, as pessoas começam a entender, e a gente viu a transformação nesses 23 anos na nossa região, com os nossos vizinhos, com os fazendeiros. É porque ainda tem muito essa história de... Tem caça, tem caça esportiva, é um negócio insensato, mas ainda tem. É porque ainda se tem muita ideia de que, na verdade, a onça ataca o gado porque ela quer atacar e não porque as fazendas cresceram para a região delas. Né? Isso. Ocuparam o espaço da onça, tiraram o habitat da onça, ela chegou perto das pessoas? Não, as pessoas chegaram perto dela. E alguma coisa acontece, o conflito acaba acontecendo. E é muito mais fácil para ela, nessa situação que você tem que... Ela acabar pegando uma vaca ou algo que não está acostumado, não vai ter uma reação de fuga tão grande, é um alimento disponível e na cabeça dela não... Na verdade, pelo instinto dela, ela prefere até caçar. Ela não gosta da presa fácil. Ela vai na presa fácil se ela não tiver opção. E isso a gente teve durante 7 anos como exemplo no NEX, que foi o Xangô, uma onça melânica que está viva até hoje, que a gente monitorou e conviveu. Está com 13, 14 anos. Tipo, sobrevivente total. Hoje ele está em Pirinópolis, é registrado de vez em quando pelas câmeras trap. Tem oncinhas pretas passeando por lá, que provavelmente são filhotes dele. Mas a gente conviveu com ele 7 anos no NEX, né? De manhã a gente fazia nosso trabalho, 6 horas da tarde a gente se picava para casa e ele chegava e fazia e acontecia no NEX, e ali era o território dele, e a gente respeitava. E durante esses 7 anos ele predou muito pouco no NEX, assim, praticamente nada, né? Aliás, tem um bezerro que ele predou, esse bezerro era doente, ele não crescia, ele não conseguia se desenvolver. E eu acho que ele fez aquilo que está no DNA dele. Ele fez uma seleção da espécie. Quer dizer, aquele animal não prestava. Tem um monte de vaquinhas e lá, porque assim, produz leite, queijo, para o consumo nosso, só e das pessoas que nos visitam. Mas
esse animal era um animal que estava de alguma coisa acontecer, ele tinha algum defeito genético e o fato é que o Xangô fez o papel dele, ele eliminou aquele que não ia dar certo. E tem uma outra coisa aí também, que é assim, infelizmente o ser humano ele só aprende ou na dor, ou no perrengue, ou no desespero. Hoje os fazendeiros estão tendo muito problema porque a onça, ela é o predador, por exemplo, do javaporco. E não tem mais onça para caçar javaporco, para predar. Você tem um crescimento absurdo. E aí você está tendo um crescimento absurdo e os fazendeiros estão perdendo as próprias plantações por conta disso. Então, hoje, eles começaram a entender a importância de um topo de cadeia preservado. Não sei se é tarde, mas eu espero que não, a gente está trabalhando para isso, mas tem tido muito problema por conta disso. Tem regiões que não existem mais, que ela já foi extinta, como, por exemplo, os Pampas. Na Caatinga praticamente não existe mais, Mata Atlântica também. Então, na dor e no perrengue, no desespero, o pessoal está entendendo a importância que é se manter preservado um topo de cadeia. E existe uma diferença dessas onças que estão no Pampa, do Pantanal, da Caatinga, apesar de serem todas onças, elas têm biotipos diferentes. São biotipos diferentes. Elas têm características diferentes e é uma coisa que a gente tenta preservar e vai manter até quando der, né? Então, assim, por exemplo, a gente só acasala indivíduos do mesmo bioma para manter a característica da espécie. As onças do Pantanal têm até 120 quilos, predam jacaré, sucuri, capivara. Tem um vídeo que já circulou um tempo, é uma onça que pula dentro d'água e sai com o jacaré na boca. E não é um jacarezinho, é um jacarezão. Elas são sinistras, elas são muito fortes, elas têm um valor nutricional desde que são desmamadas muito grande, né? Porque tem uma variedade de alimentação enorme. E aí você tem uma onça, por exemplo, do Cerrado, que pesa até seus 45 quilos, que está acostumada a caçar lobinho, teiu, calango e sei lá o quê, e não cresce, porque ela é mirradinha. Então, como é que eu vou pegar um animal desse tamanho, com 45 quilos, e soltar no Pantanal? Não tem como. Então, acasalamento é só de indivíduos do mesmo bioma, para preservar a característica de cada um, e a soltura também, ela é feita exatamente no bioma de origem dos pais do animal, a soltura ou a reintrodução. Por exemplo, o ousado foi uma onça que se queimou no Pantanal, uma das que a gente cuidou e felizmente a gente conseguiu reabilitar 100%. Foram 42 dias de tratamento e conseguimos levá-lo de volta para o Pantanal. Imagina se eu solto essa onça no Cerrado. Ele não deu o que caçar, ele era enorme, ele tinha... Bom, agora ele já está com mais de 100 quilos, mas... Ele está com mais de 100 quilos. Ele já era grande, era muito bravo. O Cerrado já quase não tem mais vegetação. Eu lembro que antigamente eu ia para o Nex pequena e era uma alegria, porque na estrada ia aparecendo um monte de bicho, e aí eu fazia uma festa, e hoje não aparece mais nada, nada. Literalmente mais nada. Então, ele não tinha o que predar. Então, é condenar o animal à própria morte. Então, a gente tem muita responsabilidade quanto essa mistura de biomas que a gente não faz e a introdução e reintrodução desses animais. E os cruzamentos, a gente faz só cruzamento planejado com algum objetivo. Então, assim, diz o Senap, essa onça preta nós precisamos preservar, porque a onça melânica, ela é uma parte pequena, um percentual pequeno do total, e aí você precisa preservar. Nós precisamos da reprodução desse casal aqui para mandar. E onde é que eu vou botar? Bom, o Nex faz outro recinto, se vira. Literalmente. É isso. E a gente vai manter essa onça em cativeiro porque nós precisamos dela para manter a genética. Né? E esse trabalho de reintrodução ele é bem demorado. Muito difícil e caro, viu, André? Complicado. Não é simplesmente, nasceu, tá bonitinho, cresceu, vamos soltar. Não é assim não. Porque ela tem que ser toda adaptada à soltura. Para que ela consiga sobreviver depois de solta. Preparada para a soltura. As que nascem em cativeiro, ou as que chegam até lá filhotes, têm que ser preparadas. O Tiago ficou com 2 onças, esperando que elas tivessem um pouco mais de físico, meses, quer dizer, é difícil, né? Quer dizer, passa mais de ano no Nex, ano e meio. No Nex, até que ela tenha corpo para ir para um outro recinto no bioma de origem e aprender a caçar e aprender, aprender as coisas do local, né? As presas locais. Essa parte de caçar é isso. Não adianta eu ensinar ele a caçar um lobinho aqui, o animal, se ele vai caçar um jacaré no Pantanal. E a gente até passou por uma frustração recentemente. Já reintroduzimos onças na Amazônia, na Argentina, que é uma história legal, que ele pode contar porque ele participou de perto. Devolvemos o ousado para o Pantanal e
Bom, e preparamos agora... Exato. E aí, como a Manassi, que é outra onça que se queimou mais queimou a pata, gravemente, essa aí foi símbolo... Não consegue... das botinhas, que foi a foto para o mundo inteiro, ela não consegue expor e nem retrair as garras. Ela perdeu o movimento, né? Então, ela se tornou indefesa. E por isso ela continuou com a gente. Mas eu queria muito ter levado a genética dela de volta para o Pantanal. Então, a gente reproduziu ela com outro macho do Pantanal, que a gente tem lá no Nex. E estava tudo dando certo, até que nos últimos exames, né, porque o animal precisa estar 100%, a gente detectou um problema de visão. E aí começa uma saga, né, porque tudo sobre onça tem que ser pesquisado, tem que correr atrás. É muito pouca informação muito pouca ainda, informação né? publicada, muita pouca gente que sabe lidar com esses animais. Então, a gente se baseia em gatos, em tigres, em leões e sai atrás de tudo quanto é tipo de profissional. E quando eu detectei o problema nele, primeiro que eu vi um olho meio embaçado, e aí eu chamei o Thiago, falei, vamos fazer o exame de olho. Eu fui procurar fundo de olho de onça e não tinha na internet, assim, não tinha nada. Então, a gente nem conseguiu ainda dar o laudo conclusivo do que ele tem. Isso já tem, sei lá, 6 meses que está rolando. A amostra de sangue está nos Estados Unidos. Bom, esse é o problema, né? Que os americanos mataram as onças deles e a pesquisa de onça não aconteceu, porque quem faz pesquisa, quem tem grana... Aqui no Brasil a gente tem um problema muito sério, porque não se pesquisa muito se não tiver um bom retorno econômico. E as pessoas, é isso, falta interesse em pesquisar para, sei lá, chegar a um veredito para ajudar um animal. Se Acho não que tiver essa pesquisa nada voltada para conservação é muito vai pesquisar pouca. onça? Qual é a população? Quanto vai render? Quer dizer, eu vou fabricar um remédio? Não faz para gato. Não, falamos hoje de um remédio que não aprova, aqui não é aprovado para curar doença de gato, que é curável fora daqui. Mas aqui tem não. vacina, mas aqui não. Aqui não. Tá Porque, liberado. como é que não tem? Não tem interesse Caramba, econômico. Há uns bons anos atrás eu ia fazer meu mestrado com leishmaniose em gato. Você só tinha relato na Europa. Tem cura. No Brasil não tem. Tem cura. E tem cura e Lá. as pessoas não Inclusive, quando eu comecei a ler para preparar meu mestrado, vários artigos diziam, inclusive, que os gatos são capazes de produzir anticorpo anti-leishmania. Pois é. Mas não tem um interesse muito... Não tem, não vai render. Né? Nós somos mais fracos mesmo. E aí eu imagino exatamente você trabalhar com a questão da conservação. Não se tem esse interesse. Estamos tentando envolver os americanos. Né? Não, interesse tem muito, mas não é um tipo de interesse que a gente faça parte. Nós estamos envolvendo os americanos agora na pesquisa das onças, uma pelo menos. Lá fora eles já perceberam que o estrago foi grande, eles estão correndo atrás do prejuízo. Agora nós estamos com uma pesquisa que quem está bancando é o Smithsonian americano, está pagando a conta de uma pesquisa que eles fazem ainda, com os ursos. Implantam um microchip no coração, mede, e aí tem inteligência artificial para analisar dados, né? E aí fala, por que não botar um chipzinho desse nas onças? Bom, vamos fazer. Tem 10 onças do Nex que estão com um monitor cardíaco debaixo da pele. Estamos pesquisando. Vamos ver se a gente vai envolvendo os caras, eles vão começar a ter algum interesse, porque de fato... porque isso é bom, porque você acaba tendo dados de referência. É isso. A ideia mesmo é entender o animal de vida livre, porque não tem como monitorar, né, a parte cardíaca, enfim, tudo que é parâmetro de um animal de vida livre. Então, tudo que eles puderam fazer com os animais de cativeiro, por exemplo, uma coisa que questiona muito, o rádio colar com GPS para monitorar. Quando a gente solta um animal, ele fica pelo menos 150 dias com esse colar. É só postar uma foto na internet que o pessoal começa. Nossa, mas que colar grande. Nossa, mas não incomoda. Nossa, que absurdo. Tira isso dele. E não tem o que fazer. É a única ferramenta que a gente tem para monitorar e garantir o bem-estar e a segurança desse animal, até ele se readaptar. Ou se adaptar, no caso de uma introdução.
E agora, colocando o colar na onça em cativeiro, a gente pôde ver várias coisas, inclusive que ela não acorda legal e não se sente bem com o colar. Quando ela acorda, ela fica se debatendo, ela leva uns 3 dias para aceitar. Isso tudo a gente não consegue ver em vida livre, porque a onça, ó, acorda e vai embora. Começa a ter argumento para o fabricante de colar. Fala, olha, eu tenho dados que ele científicos aqui que eu preciso melhorar esse produto. É isso. Porque o colar também é de urso. O colar que a gente usa em onça nasceu... É porque ele realmente ele é pesado, grande. Ele é grande. Pesado. Se eu não me engano agora, a bateria pesa, acho que 3 quilos. Só a bateria. Ele é pesadão. Pendurado no pescoço, mais coisa. É. Dá o quê? Beirando uns 4, 5 quilos o conjunto Eu todo. acho. O colar não pesa quase nada, mas a bateria pesa bastante. E aí ela tem um tempo de vida, né? Ela cai também, tem um sistema drop-off. Então, X dias lá, ela cai e aí o animal se livra disso. Mas até lá, realmente não é a melhor coisa. Quando o drop-off funciona, porque o Ousado está no Pantanal com o colar pendurado, Há 2 não anos. solta de jeito nenhum, já tem 2 anos. Mas foi uma exceção, porque geralmente o drop-off funciona. Geralmente funciona. Mas, por exemplo, briga, a gente viu briga entre uma mãe e uma filha. A mãe estava com colar e a filha não. É complicado, desfavorece muito o animal que está com o colar, mesmo ela sendo mãe mais forte. A filha grudava no colar da mãe e puxava, assim, e ela perdia a força, entendeu? Porque ela não está acostumada. Exatamente. Desequilibra. Então, tá sendo uma pesquisa importante, assim, em todos os sentidos. Nível de cortisol, bem ampla a pesquisa, mas quem se interessou foi uma empresa de fora, não daqui. Eles têm dinheiro do orçamento americano e com isso eles conseguem bancar pesquisas. E nós não temos dinheiro nem para pagar pesquisador, é difícil. Isso aqui acontece também com as empresas do Brasil, que a gente tem muito pouco apoio de empresa, quase nada, pontuais às vezes. Porque não tem incentivo nenhum para as empresas com relação ao meio ambiente, né? Então, por exemplo, Lei Rouanet para música, para teatro, para cinema, tem. Mas para quem cuida de onça e animais silvestres, não. E é um gasto extremamente alto. Então, uma empresa quer doar, faz isso, mas faz isso com o custo da empresa e não com dinheiro incentivado, né? É complicado mesmo, as coisas são difíceis. Mas nós vamos mudar, vamos conseguir mudar isso. Atualmente vocês estão com quantos animais lá? Só 24. A grande maioria onças pintadas, que a gente estabelece mesmo a pesquisa em cima da onça pintada, e algumas delas pintadas melânicas, né? É bonito, viu? O Nex está muito bonito, muito arrumado, muito seguro, muito elogiado pelos órgãos ambientais, pelas pessoas que visitam. É uma visita que vale a pena, turma. E vocês devem ter tido problema quando vocês começaram, com os vizinhos, ou não? Tivemos de monte. Nós tivemos um vizinho... Por exemplo, quando essa história do Xangô que ela contou, eles inventaram lá que a gente tinha soltado o Xangô. Que o Xangô era um perigo para a região. Peraí, eu não soltei não. O Xangô é um animal de vida livre, nunca foi preso. E nós não vamos prender, nós não podemos prender o animal. O animal está livre e vai continuar de vida livre. Mas sabe a história do rádio peão? E aí na fazenda, assim, região de... Nossa senhora, no final o Xangô já tinha matado gente, já tinha matado criança. Até você explicar, foi um auê, né? E teve fazendeiro apontando, nem sei quem é, mas estou falando para você, apontando o dedo na cara do meu pai, falando, sai daqui, teve abaixo assinado com 2.000 assinaturas, que eu não sei nem de quem são essas pessoas, porque eu acho que não tem tanta gente. Nem tem tanta gente lá. 2.000 pessoas pedindo pro Nex sair de lá. Eles são guerreiros. Assim, o mais difícil, ele e minha mãe fizeram. Mas é porque tem muito preconceito, né? Tem muito folclore em cima da onça. Eu não diria preconceito, tem muita falta de informação. Exatamente. Tem muito folclore, muita coisa, tipo assim, como se a onça fosse um animal endemonizado. Quantas pessoas viram onça na vida? Vida livre. Não tem como, Cara, porque... eu fiz uma matéria na faculdade que foi comportamento animal. E era uma matéria muito interessante porque, apesar dela ser da psicologia, tinha gente da veterinária, da biblioteconomia, da psicologia. Por quê? Porque a saída de campo era uma semana no Pantanal. Aí sim, até dá para entender, ver onça. Então a gente não chegou a ver. Mas a gente chegou a ver carcaça com pegada perto.
na beira Elas do vão rio. embora, elas evitam conflito, elas não querem saber da gente. Elas sabem que a gente é, tipo, um parasita mesmo, assim. Infelizmente, os predadores delas que elas não deveriam ter. Um dos treinamentos para soltura é esse, é fazer com que o animal ele tenha verdadeira ojeriza do ser humano. Então, ele fica absolutamente isolado, ele não sabe o que somos nós. E a gente tem toda uma estrutura para isso. Nem para comer ele vê a gente. Porque se ele tiver qualquer afeição ou entender que a gente oferece a comida, o alimento, acabou. A gente... É o caso desse primeiro animal que vocês comentaram. Exatamente, do pacato foi isso. Você passa a ser o provedor e não mais o predador. Ele não passa a ter aquela ideia de risco. Exato. Ele perde o medo e aí é onde ele acaba sendo morto. Tem uma onça que foi resgatada que eu fui buscar no Pantanal, vai fazer 2 anos, a Marruá. Ela foi resgatada filhotinha por um fazendeiro, naquela época das queimadas. E então vai fazer 3 anos que ela foi resgatada, 2 que eu busquei. E ele criou ela solta. Geralmente, quando chega uma onça ou uma história pra gente, nunca é toda a verdade. Então, eu já meio que desconfiei. Porque se criar uma onça solta no Pantanal, você fala, tem alguma coisa errada aí, né? Só que eu cheguei lá e constatei que era verdade. Ela realmente viveu solta durante 1 ano. Ela ia e vinha no meio da mata, assim. Ela não tinha... ela não tem sinais de desgaste nos dentes, ou seja, 0 tela. Só que por uma questão de cuidado com ela mesma, como ela nunca foi embora, ela gostava de deitar na sala com ar-condicionado, enfim, completamente diferente de uma onça mesmo. Ela é diferenciada, a Marroá. Até hoje. Ele entrou em contato e perguntou se podia entregar pra gente. Nós não recebemos onças, nenhum animal, sem autorização e o encaminhamento dos órgãos ambientais. Primeiro tem que passar por eles. No final das contas... Até para que dê também uma credibilidade maior ao trabalho de vocês. Claro. E a gente trabalha em conjunto, né? Somos o braço dos órgãos ambientais. Então, não tem como a gente falar 2 línguas. A gente está sempre conversando, né? Falando o mesmo idioma. E aí eu cheguei lá, a Marroá estava no meio do Pantanal, ele gritou, Marroá, Marroá, e ela veio... balançando, assim, rebolando igual o gato passando no meio da nossa perna e veio e chegou perto da gente. Por quê? Ela estava sendo ameaçada por outros fazendeiros, porque ela estava predando dos vizinhos ali. Então, se tem um fazendeiro aqui que gosta... Talvez predando, né? Talvez frequentando. E eles inventando, a gente nunca vai saber. Mas é isso, ela ali se acostumou com a presença dos humanos, ela caçava fora, mas ali ela estava confortável e ela estava frequentando outros lugares e ela estava sendo ameaçada pelos outros fazendeiros. Então, um cuida, mas o resto quer matar. E aí ele quis entregar ela, e isso é uma coisa importante de se dizer, porque muita gente não sabe, a entrega espontânea de um animal, ela fica isenta de punição, de multa. Então, se você ligar para o IBAMA e falar, olha, tem uma onça aqui comigo, você só entrega o animal. Você não vai, sei lá, seu nome não vai ser publicado, enfim, você não vai ser punido por isso. Então, antes que encontrem o animal na sua casa, né, que acontece muito, entregue esse animal para os órgãos ambientais, que é o melhor para ele. Se você ama esse animal, se você cuidou dele, se você criou ele, e a gente sabe que é impossível criar uma onça adulta dentro de casa, então a maioria... O cara se alimenta de uma quantidade... E ela se torna um animal perigoso mesmo, assim. Ela representa um risco tremendo. Quando vira a chave, quando ela vira um animal adulto, pode sair da frente, ela não vai mais. A brincadeira dela passa a ser perigosa. Qualquer coisa passa a ser perigosa. Ela é muito forte. Ela é forte, muito forte. Tem a maior mordedura, a mais forte mordedura do planeta, proporcionalmente. É um bicho perigoso. É um bicho perigoso. Mas ela não vem atrás de você. Pelo contrário, o Xangô, o nosso frequentador de lá, ele evitava a gente, ele se afastava da gente. Quando por algum acaso a gente tinha algum encontro, quem ia embora era ele. Ele vai embora, ele não quer saber da gente, não somos presa dele, não somos ameaça para ele. Ele vai atacar por quê? Vai brigar à toa? Vai embora. Mas a questão da caça ainda é uma questão muito complicada, né? O tráfico, né? Hoje as pessoas estão encontrando dificuldade para transportar onça viva. Tem onças lá fora, na coleira de árabes, de sheiks, enfim, a gente vê sempre. Mas eles encontraram uma forma de traficá-la em pedaços. E cada pedaço vale um valor. Então, tipo assim, a cabeça da onça vale, sei lá, $50 mil. E é um troféu, sabe, para o caçador. Aí, os chineses acabaram com os tigres brancos e agora estão usando alguma coisa de dentro do estômago da onça para criar, tipo,
um remédio... Um Viagra da vida. Animal. Uma maluquice. É uma maluquice. Insensatez. Então, Mas assim... sem noção nenhuma, né? Sem noção nenhuma. Então, o do tráfico... começo, desde o início, né? Cadê a caça? Não tem lógica, não tem razão de ser. Você não pode matar um animal de vida livre. Dinheiro, né? Tudo é... Eu lembro de um... Eu não lembro se foi o Cabral, que teve aqui, que ele é do Ibama. Ele nem veio como funcionário do Ibama. Ou se foi um outro amigo meu que disse que assim, a caça esportiva, ela é benéfica. Aceitável. Não foi o Cabral. Mas ele diz, não, que ele diz assim, tá, dizem que ela é aceitável, mas em que ponto que ela é aceitável? A partir do momento que você tá lá, parado, você leva um tempo, você vai mirar, você vai escolher, você vai ver, e aí então você vai abater. Onde é que está a justiça Não nisso? tem justiça. A partir do momento que você tem uma arma na mão, acabou o equilíbrio. Luta mano a mano com uma onça. Aí eu quero ver se você é macho. Sabe, teve um vídeo que circulou também um tempo atrás, que foi um casal que foi caçar um leão. Eles matam um, quando eles estão lá filmando para tirar a foto, vem o outro por trás. Ai, que delícia. Matou eles. E já era. Ai, que delícia. É isso que eu gosto, desse tipo de final. Por quê? Cara, se um animal desse resolve partir para cima de você, você não tem como fugir. Porque ele é mais rápido, ele é mais forte. É isso. E na maioria das vezes vai te pegar totalmente desprevenido. Terminei de ver essa série da Paramount. Do Zoo? Que é isso. Que são os animais, chama Zoo. E são os animais se rebelando, começando a entender. Eu cheguei a ver a primeira temporada. É muito boa. Muito sério. Na verdade, quem está se rebelando mesmo é a Terra, né? O planeta Terra, a nossa mãe maior. Eu tava brincando outro dia com o pessoal lá perto do consultório. A gente teve a pandemia. Falei assim, o ser humano vai se tornar uma pessoa melhor. Aí não deu muito certo. Deu ruim. Então agora a gente teve no Rio o mar expulsando o povo da praia. Santa Catarina, Maceió agora correndo o risco de ser engolido. No Pará, seco. Você sabe que... Rio ficando seco no Pará. Mas você sabe que existem... Ontem eu estava lendo uns comentários de um post que estava falando sobre aquecimento global e a gente tem sentido na pele o calor. Então não precisa o cientista vir falar e comprovar. A gente está sentindo que está ficando mais quente. E ontem eu li inúmeros comentários falando que o aquecimento global é falácia. Não adianta. O negacionismo, como é que eu falo? Ele é mais fácil. É melhor você não acreditar, porque aí você não precisa fazer nada com relação é sempre a mais isso. fácil. É isso. É isso. E é muito triste, porque aí a gente sente na pele o que está acontecendo, está ficando cada vez pior. Passamos um calor absurdo em vários lugares do país, outros enchente, chuva, frio. E acredite se quiser, até dói falar isso. Esse foi o ano mais frio que a gente vai pegar daqui para frente. Porque todos serão mais quentes. Gente. E a gente está sentindo. Então, assim, a gente está cortando a nossa própria carne e nem assim as pessoas estão acreditando. E acho que ainda não se percebeu que você ter esse cuidado com a conservação da biodiversidade, da fauna, flora, tudo, é manter o equilíbrio. Cara, a gente é parte da natureza, que é mais que isso. E a gente é a parte mais fraca. E a gente é a parte mais se rebelar, fraca. nós estamos lascados. Exatamente, é isso que eu tô falando. O povo tá brincando. Depois não tem Ave Maria, não tem Salmo 91, não tem ajoelho no chão, não tem reza nenhuma braba, nem feitiçaria que vai resolver nosso problema. Entendeu? E assim, a gente bate muito nessa tecla porque tem as próximas gerações aí, as futuras gerações. Que egoísmo é esse? Como é que a gente pode viver achando que não tem um amanhã, ou vivendo como se não houvesse amanhã, sendo que vem aí uma geração que vai passar muito mais sufoco que a gente? Os filhos dos nossos filhos, como diz a novela Pantanal, né? Como diz a música. Cadê? Ninguém trabalha para isso. Só a gente vive hoje, é muito egoísmo. E tem ainda uma galerinha aí que não faz a menor ideia de onde vem as coisas, né? Que acha que o leite já vem na caixinha, o frango já vem embaladinho. Parece que quanto mais informação a gente tem acesso, mais idiotizada ficam as pessoas. É o que eu sempre falo, assim, essa geração TikTok, tanto conteúdo legal, tanta coisa boa para estudar, e assim, o que viraliza é tudo que não presta. Tanto que... Bom, você tem um podcast, você sabe, que fala sobre isso, né? Sobre os animais e tem uma diversidade. Você recebeu aí o Thiago, que é veterinário silvestre, você, veterinário de pequenos, e tem o Cabral, que veio, né? Que trabalha no Ibama há tanto tempo. E, enfim,
o que você tem que fazer para você conseguir visualização, para você conseguir crescer no seu Instagram. Cara, é um absurdo. O nosso Instagram, eu faço isso aqui para a gente tentar educar as pessoas e fazer as pessoas entenderem a importância do nosso trabalho, e a gente não cresce. É muito difícil. E aí você vai ver uma bunda rebolando, um negócio assim, tá lá, monetizando. Como assim? Não é? É deprimente. É difícil. O conteúdo informativo em si é dado muito menos importância do que futilidade. Mas depende de cada um, né? Porque você filtra o conteúdo que você quer assistir. Você tem escolha. Desde que a gente nasce, a gente tem 2 caminhos que a gente pode escolher. E as pessoas, elas escolhem o outro. Elas escolhem o que não presta. E aí a gente fica assim, né? Como é que a gente fica dando murro em ponto de faca? Até quando? Enxugando o gelo? Enquanto eu estiver por aqui, eu não, continuo sim, eu sei que você é persistente. O importante é nunca desistir. Sempre. A gente trabalha com esperança. Se a gente perder nossas esperanças, já era o trabalho. É isso mesmo. E como é que vocês escolhem os nomes? Ixi, aí é a Dona Onça. A Dona Onça, minha mãe, Cristina, que é a fundadora. A fundadora, né? mesmo. Começou essa confusão toda. A doida do Nex, a doida das onças. É um amor de pessoa e muito espiritualizada. Então, assim, tem 2 verdades no Nex, né? 2 histórias, como começou o Nex. E ela detesta que eu fale isso, porque no mundo de hoje, tudo que a gente fala, né? As pessoas polemizam, né? Então, ela tem muito cuidado. Então, ela sempre foi muito curiosa e experimentou de tudo na vida. Pachamama, esses rituais, sei lá, Wicca, as bruxas. Ela é católica, mas ela sempre se abriu para todas as religiões e ela sempre fala, todas as religiões vieram para ensinar. Então, uma completa a outra. Tem vários ensinamentos que você pode tirar de cada uma. Minha mãe é evangélica, mas o que ela diz é o seguinte, que na Bíblia tem escrito, de tudo retende o que é bom. Exatamente, isso é em tudo na vida. Tipo o TikTok. Cara, pega o que é bom, tem tanta coisa boa, entendeu? Mas, enfim, e aí, num trabalho de ayahuasca, já completamente diferente, ela teve uma visão de uma onça, uma visão maravilhosa que ela relata nesse documentário que chama A Casa de Xangô. Vale a pena ver, que é sobre essa onça melânica. E ela teve essa visão que parecia muito real, né? Sobre essa onça e esse encontro. E onça, imagina, não fazia parte nem da nossa realidade, nem do nosso imaginário. Então, realmente, já tinha ali um começo de Nex. Só que ela não ligou Lé com Cré quando ela encontrou a onça no zoológico. Foi uns 2 anos depois. Ela ficou com aquela miração, mas deixou pra lá. E quando ela encontrou o pacato, ela não ligou Lé com Cré. Mas depois, né, com o tempo, ela foi entendendo que o Nex surgiu de um poder maior, de uma força maior da espiritualidade mesmo. E aí ela que escolhe os nomes. E escolhe os nomes que dão na telha dela. Então tem lá várias onças que tem, que a origem do nome tem a ver com religião africana. Ela adora. O próprio Xangô, que ela batizou o visitante como Xangô. E você não sabe que cara de Xangô que ele tinha mesmo o nome certo. E o Oxóssi? Oxóssi é o rei das matas, né? Então, assim, todos têm um significado importante. Ela leva muito a sério. Pô, a gente recebeu onça lá com o nome de mandioca. Ela falou, não, para com isso. Falta de respeito. Aqui não. Entendeu? E aí ela... Aí nesse ponto eu concordo. Não, é sacanagem, né? O mandioca tinha um irmão, eles eram 2 irmãos. Um morreu, não chegou ao Nex. Era o mandioca e o outro chamava Costela. Agora, batizar um casal de onça, par de onça de mandioca e costela. Não, gente, é um desaforo. Acho que não combina muito, não. Não combina, né? E aí, na hora, ela muda. Então, o mandioca virou Guarani. E aí tem uma outra onça, quando chega Marruá é um nome bonito, a gente vai procurar o significado, aí ela deixa, mas tudo é assim, sabe? A Manassi, por exemplo, geralmente a gente, quando bota o nome, a gente quer relembrar a história da pessoa, do animal. Então, Vitória, porque ela venceu, minha mãe falou, não, nada disso. Aí foi procurar a Manassi é a deusa das chuvas em Tupi-Guarani, que é totalmente o oposto do que ela viveu, que foram as queimadas do Pantanal. Então, todas têm um significado muito legal, assim. Vale a pena até fazer umas historinhas sobre isso depois. E aí, com isso, acaba que os nomes ficam bem marcantes, né? Ela escolhe bem. Ficam, e é isso que é legal as pessoas entenderem isso, né? Que não é porque
A gente tem esses problemas lá de intransigência, então tem gente que... Eu comprei umas plaquinhas para colocar no caminho da cachoeira, aí tava escrito Saravá. Cara, o que deu de problema isso, eu tive que tirar as plaquinhas. O trabalho, o significado, a importância é tão maior do que isso, então as pessoas elas precisam deixar de pensar pequeno e pensar no todo, entendeu? Não é porque chama Oxóssi, Ogum, ou sei lá, que representa o mal. Tem muito preconceito em cima disso, não tem nada a ver. Você vai lá ver, o animal é maravilhoso e se você for se aprofundar, se permitir, né? Ir atrás da história, o significado do nome dele é protetor e guardião das florestas. É lindo. E no catolicismo deve ter outro nome, e, enfim, Sim. no evangélico também, né? Então, assim... Nós temos um monte de onça lá que não tem nada de africano, que tem nome índio. Aini, Aira, Mati. são nomes indígenas. Nada a ver. Também a gente nem liga para essas coisas, vai. O nosso trabalho é tão Eu grande. sempre quando eu vejo no Instagram, eu vejo... São bonitos. São nomes que chamam a atenção. São bonitos, eu gosto. Né? E lá quem cuida dos seus onças é o Thiago. O Thiago é o veterinário, né? Já há 14 anos junto com a Poli. O Thiago bota a mão na massa, né? Vai lá nos procedimentos, anestesia e faz a ronda periódica, né? Semanal no NEX para ver se está tudo bem. Perante os órgãos ambientais, ele é o responsável técnico. Se der qualquer zebra na área de veterinária, é o Ele Thiago. que resolve. E ele é o responsável, assim. Se der ruim, o problema é dele. E a Poli, ela fica mais nas cirurgias mais complexas, assim. Ela fica no back quando precisa de uma cirurgia, tipo, de piométria, um negócio mais complexo. Aí ela vem com tudo, que também ela é muito boa, excelente. E lá a gente tem... O que é apaixonado por aquilo ali, né? Ele não fala, né? Que você sabe como é que ele é machão. Então ele não vai falar, eu sou apaixonado. Mas ele Mas vai a gente falar, percebe pelo jeito que ele fala. Óbvio. Aliás, aquele fala. espírito dele e dela devem ser de onça, com certeza, o animal de poder. Mas ele não vai falar, ele vai falar, pô, cara, eu gosto. E vai parar por aí. Mas a gente percebe que ele realmente é muito apaixonado por aquilo ali. Ele é muito bom. E ele tem uma qualidade que eu valorizo muito nesse meio, que é a simplicidade dele e ele não tem ego. Porque esse meio é um meio de muito ego, de muito machismo e de muita gente querendo aparecer. O meio da conservação é terrível. Tem seu buraco negro, como tem seu lado bom. Obviamente, tem muita gente boa, mas também tem seu lado negro. E você não vê o Thiago gravando vídeo, você vê o Instagram dele é todo desatualizado. E ele é o cara das onças. Eu conheci o Thiago já na época que a gente trabalhou no São Francisco. Já tem alguns anos isso. Tem. E ele não tinha nem Facebook, nem Instagram, nem nada. Ele não é um cara que gosta. Ele não é um cara que faz questão de aparecer. Ele tá ali para fazer o trabalho dele, entendeu? Isso é muito legal, porque esse meio é muito chato. Tem muita gente que se acha a última bolacha do pacote, não é. E o cara manja muito. O cara podia estar nos Estados Unidos trabalhando com felinos, entendeu? Então, mas, exatamente. É porque de veterinário silvestre, geralmente quando alguém me pergunta... Ele é a referência. É isso. Ele é a referência. Eu confio nele de olhos fechados. Eu falo, olha, ainda bem que você sabe cuidar de onça, porque defeito todo mundo tem, né? E a gente tem altas tretas, obviamente. Ele é como irmão para mim. A gente já convive há 14 anos. E a Poli também, mas a Poli, eu e ela, a gente não tem problema. O problema é que o Thiago é muito turrão. Ele é uma onça braba, então... Mas assim, de olhos... O cara nasce no dia do Halloween, velho. Exato. Não, tudo errado ali. Ali é tudo errado. Ou tudo certo, vai saber. Mas é uma pessoa muito humilde e que tá ali porque gosta. Não é para aparecer, não é... Sabe, ele é acionado sempre que tem emergência com onça, vai para Goiânia para atender no zoológico de lá, atende no zoológico de Brasília, ninguém fica sabendo, ele não fica postando selfie, foto, entendeu? Isso eu valorizo muito. Temos dificuldade de chamar o Thiago para participar, porque vira e mexe, tem entrevista no Rex, fala, ó, amanhã vem alguém aqui falar comigo, com a Danda, vem Thiago, não dá para eu ir. Ele não vai, ele foge, ele não gosta não. Isso é legal. Eu chamei ele para vir aqui, levou um tempão para ele me responder. Amigo dele, colega levou dele. Levou um tempão dele para ele me responder. E você deu sorte que ele respondeu. É porque ele também não olha o WhatsApp Não, dele. nem o Instagram. Relapso demais. Mas, enfim, cuida das onças, tá tudo certo. Pode cometer o pecado que for. Lícito. Ilícito, não. E ele já tem 14 anos, né? Tem, 14 anos. E nesse período vocês já tiveram muitas onças que chegaram e que foram. Isso. Sim. Qual dessas histórias vocês acham que foi a mais marcante? Tem uma. Tem muitas. Tem muitas. Tem uma que contam lá, que toda vez que essa pergunta aparece,
que é a onça que ficou presa na coleira há 11 anos, na casa de um colega de vocês, veterinário, Gavião. fazendeiro no Mato Grosso, botou a onça na coleira e usava de cartão de visita da organização de caçadas que ele fazia. Gente, é um treco tão insensato. Aí fala, como é que era o nome dele? Gavião. Gavião. O Gavião chegou lá, já tinha 11 anos que ele estava preso numa coleira. De ferro, assim, então Aqui ele tinha marca tinha aqui, nada, que não cresceu tinha mais pele, não tinha mais nada aqui. Viveu lá conosco outro tanto, acho que até os 19 ou 20 anos, viveu um tempão. Mas assim, esse veterinário tirou as garras dele para evitar que acidentes, cortou os dentes, castrou o animal. Nós não temos nenhum animal castrado lá. As onças macho são vasectomizadas para que elas mantenham todo o comportamento de onça, né? E não de um pet. Então, a gente não... Até porque não é um pet. Não é um pet. Não é um pet. E a vasectomia, ela é reversível, é importante dizer. Não são todos os animais, são aqueles que a gente não tem... que não tem planos de cruzamento, vasectomiza. Castrar, não. Ele castrou, tirou as unhas, tirou as presas, botou numa coleira... Transformou num pet. Fez um pet, fez um animal, um cartão de visitas. Não, aqui tem onça, vem caçar. E aí o cara pagava e ia caçar na fazenda as onças. Tem gente doida para tudo. Tem gente doida em todo canto. Tem muita história. A própria Manassi, quando chegou, a gente se olhou assim, porque os órgãos ambientais entraram em contato. A gente estava num momento delicado, né? E eu falei, nossa, vamos receber? E eles falaram, a recomendação é eutanásia, né? Já tentaram de tudo lá, o FMT ela tá muito abrigou queimada. ela. E eu falei, cara, se vai morrer, traz. Vamos tentar alguma coisa. E quando a gente viu, a gente falou, ixi, vai morrer. Mas deu certo, assim. Foram 73 dias. Não, maravilhosa. Gente, ela reproduziu, depois de 73 dias de tratamento, 45 sedações. Que até isso a gente tem muito cuidado, porque o felino, ele é muito sensível. Então, e não é o tipo do animal que você consegue mexer com ele acordado. Não, tem de como. jeito nenhum. Não tem como. E aí, então, essas drogas, a gente não sabia qual que seria o efeito disso a longo prazo, né? Nem se ela poderia, por exemplo, reproduzir, ou se teria algum problema, tipo, né, na má formação do feto depois. E ela tá perfeita, assim, ela é maravilhosa, mas, assim, de todas as onças, sempre que me perguntam qual é a onça que mais te chama atenção, mais te comove, eu digo que é ela. Porque depois de tudo que ela sofreu, de tudo que ela passou, que ela se entregou pra gente, ela levantou as patas, assim, ficou de barriga pra cima e se entregou pra gente. Ela tremia de dor. Hoje, se a gente por algum, sei lá, surto, vamos supor, a gente tiver que abrir todas as jaulas, né, os recintos, incêndio, vamos supor. Manassi, ela fica lá e fala, daqui eu não saio não. Todas vão embora. Ela não, ela vai falar, daqui eu não saio não, porque depois de tudo que eu vivi ali fora, tá bem. não vou. E aí, nesse caso, é uma demonstração de gratidão real. Real. Manassi é fora de série. O jeito que ela olha pra gente, as vozes que ela reconhece. Tem uma estagiária do Thiago, que é a Rafa, que cuidou também dela junto com a gente. Cada vez que ela ouve a voz da Rafa, ela não mora lá, a Rafa vai de vez em quando, a Manassi se comporta diferente. Então, dá pra ver, assim, que o animal reconhece mesmo, tem uma afeição. Ela agradece o fato de a gente ter cuidado dela. É fantástico. É uma gratidão real, né? Porque... Não, o que a gente fez ela por chegou num estado crítico. A gente fala das patas queimadas, ela tava um absurdo. A barriga dela estava toda queimada. Ela foi achada no galinheiro, não é isso? Foi. Ela foi achada, e isso também é legal de contar, num galinheiro de uma fazenda de um ex-caçador. Um cara que caçou muitas onças, eu esqueci o nome dele, mas eu sei que a esposa dele chama Glória. E aí, quando ele entendeu a importância da onça, ele começou a fazer o trabalho inverso. E aí começou a proteger as onças, se arrependeu, e eu acho que antes tarde do que nunca. Virou guia, começou a fazer educação ambiental, e aí a Manassi, ela foi se refugiar exatamente no galinheiro desse senhor. Tanto que ela chegou aqui com o nome de Glória, mas minha mãe não deixou, até peço desculpas aqui a Glória, né, que nomeou a Manassi, mas é porque a gente quis dar um significado diferente pro nome dela. Mas e aí ela se refugiou nesse galinheiro, não comeu galinha nem nada. Ela era com dor, eu acho que ela foi procurar morrer em algum lugar mesmo. E aí ele, que já protegia as onças, né, teve a chance de cuidar de um animal que precisava de ajuda e reverter um pouquinho daquele mal que ele fazia lá no passado com as onças.
É bonito isso. Outro dia a gente recebeu, numa das visitas que a gente tem guiadas no Nex, um ex-caçador. Tava levando a filha e ele falou, eu já cacei muitas onças, eu sou um ex-caçador, nem sei dizer para vocês quantas eu matei, aí na hora eu... né? Aí mas ele falou, eu tô aqui para educar minha filha. Hoje eu sei a importância, me arrependo, quero fazer diferente, trouxe minha filha para entender a importância e quero que ela seja diferente do pai. Isso é muito legal. Então, antes tarde do que nunca, sempre dá tempo. Eu espero que, né, dê tempo. Sempre dá tempo, não. Senão as pessoas se acomodam. Mas ainda dá tempo de fazer alguma coisa diferente. E lá vocês não têm nenhum apoio governamental de verba? Não. Quando muito, eles apoiam tecnicamente. Mas grana, nada. Ou a gente banca, ou a sociedade nos ajuda a manter o instituto, porque afinal de contas, nós não fazemos isso por nós fazemos isso pela coletividade. Então, várias pessoas que se entendem isso aí, falam assim, esses caras precisam continuar esse trabalho, porque o trabalho é bom, é reconhecido, eu vou contribuir. De alguma forma, eu vou dar uma minha contribuição. Muito ou pouco, a gente recebe doações do Nex que ajudam a manter 15 mil reais de carne por mês. É um item. Cada onça come tem quanto empregado. por dia? Depende da onça, mas de 3 a 5 quilos. Parda come 3 quilos, as menores, tipo a Mati, que é do Cerrado, come 3 quilos. Já a Marroá, se eu der 3 quilos para ela, ela me mata, né? Ela precisa de 5 quilos, que ela é do Pantanal, então ela come mais. Aí depende do porte do animal. Mas são 2 toneladas por mês de carne. Você não, mas alguém pode imaginar se elas comem só carne? Só carne. É só carne. Elas não são há veganas. Quem convença ela Apesar ser de que vegetariana. perguntam Não adianta pra um gente. bifezinho Não de tem quem proteína de faça. soja. É porque a gente faz enriquecimento, né, ambiental, que é muito importante para esses animais em cativeiro, para aliviar um pouco do estresse, tirar eles desse ambiente, né, fechado. Então a gente proporciona enriquecimentos ambientais, que são atividades diferentes daquelas que eles estão acostumados com a rotina deles. Quebra a rotina, né? E aí às vezes coloca uma abóbora e a carne dentro. E aí eu publico e as pessoas perguntam, nossa, que legal, ela virou vegetariana, ela come abóbora. Na verdade, ela quer a carne que tá ali dentro. E aí eu tenho que explicar. Então, as pessoas ainda têm alguma certa dificuldade sobre entender até a alimentação desses animais, assim. E aí tem esses passeios guiados que vocês estavam comentando. Como é que funciona? É assim, nós temos uma autorização para receber esses visitantes, né, autorização da SEMAD, da Secretaria de Meio Ambiente de Goiás. É uma visita controladíssima, porque a gente faz os grupos pré-agendados, eu tenho que combinar antes, porque eu não sou zoológico, não é a pessoa chega lá e visita, não é assim, não posso receber um passante, né? Mas posso receber um grupo pré-agendado, cadastrado, eu conheço as pessoas que vão, eu mando essa relação de pessoas para a SEMAD e essas pessoas diretamente estão contribuindo para a manutenção do NEC, porque essas visitas guiadas são cobradas, elas podem ser cobradas, elas devem ser cobradas, porque os visitantes nos ajudam com essa visita a cuidar do NEX. A visita é maior do que só visitar o NEX, porque nós fazemos um café da manhã, uma boa conversa de educação ambiental, que é o foco, é através desse argumento que nós temos a possibilidade de receber visita. Nós ensinamos as pessoas o trabalho que nós fazemos. Então tem educação ambiental, café da manhã, super farto, visita as onças para conhecer os animais, cada suas histórias, né? E depois disso tem um passeio à cachoeira, tem uma cachoeira dentro da propriedade, e muitas vezes as pessoas vão a Pirinópolis para visitar a cachoeira, pagam para visitar a cachoeira, falam, não, aqui está incluído no pacote, você vem, me ajuda a manter o Instituto Nex, a cachoeira não representa nada para as onças, mas representa um passeio a mais para vocês, para tornar a visita agradável. E daí eles almoçam no Nex, um almoço farto e muito bem feito. Em seguida, tem uma lojinha do Nex que vende souvenirs, vende coisas marcadas com o Nex, né? E é outra fonte de receita. E em seguida eles vão alimentar as onças. Aí é uma festa, porque você vê o animal selvagem brotando. Do jeito que ele é. Aqueles animais que você visitou de manhã e conheceu e que estavam lá só olhando para você. Eles estão acostumados, né, com a presença das pessoas. Eles já descobriram tudo, né? Tem até onça lá que
cena, faz show. Ele sabe que a pessoa vai, aí mergulha para pegar a carne dentro d'água, joga a carne dentro d'água e vai atrás para mergulhar. Eles sabem fazer direitinho o convite às pessoas. Mas aí, na hora da alimentação, eles viram onça mesmo, viram animais, eles defendem aquele pedaço de carne como se fosse a presa que eles acabaram de capturar. Então é um rosnado e um esturro atrás do outro, e elas se comportam como animais selvagens. E aí é um ponto alto da visita mesmo, porque as pessoas veem uma onça como se ela tivesse em vida livre, se comportando como uma onça. É muito bonito mesmo, o passeio é fantástico. E gera renda para a gente poder manter o Instituto, porque eu sozinho não aguento mais. Já passei do meu limite de cuidar do NEC sozinho. Em última instância, eu sou o provedor, mas em última instância, se a sociedade não entender que o trabalho é importante e que o trabalho precisa de contribuições, porque ele não é feito para nós. Já falei no começo, as onças não são nossas, as onças são de todos, nós cuidamos delas, né? Agora, se alguém quiser cuidar também, a gente disponibiliza, porque se fosse fácil, já tinha muita gente cuidando desses 23 anos. Se alguém tiver vontade, estamos à disposição. É verdade. Eu queria completar a questão da visita, porque é muito importante. Não é um lugar para passeio. Então, isso é muito importante, é um lugar para educação ambiental. Então, a gente, ao longo do dia, está sempre ensinando alguma coisa, né? Então, não queira levar lá seus filhos para brincar num dia legal, porque não é isso, o propósito é educação ambiental mesmo. E como ele falou, além do que ele falou, de que essa receita, ela ajuda o Instituto, né, a manter as atividades e tal, os custos do Instituto, traz transparência. Eu acho isso muito importante, eu ainda não entendi por que lugares como o nosso não podem ser visitados legalmente, porque a gente ganhou essa autorização através da justiça, né? E, enfim, a gente tem autorização porque senão o NEX não sobreviveria sem a ajuda da visitação. E a gente buscou... É só o NEX tem essa autorização porque obteve essa autorização na justiça. Porque foi atrás disso. Agora, porque é errado. É muito legal. Você tem um ambiente voltado para a educação ambiental. Eu devia ser obrigado a abrir as portas e deixar as pessoas verem. Porque isso me fiscaliza, isso me dá transparência. Fala assim, os animais... esse animal está maltratado. Posta um negócio desse para você ver se eu não tenho que correr atrás e corrigir. Então é isso, me obriga a receber visita. Ao contrário, é proibido. É proibido e é muito fácil manter um local fechado, sei lá, com 30 onças e ninguém sabe o que acontece lá dentro. Ou, sei lá, qualquer outro animal. Mas, cara, se você tem a oportunidade de fazer uma educação ambiental e mostrar que... A importância disso, da conservação, disso tudo, por que manter... E mostrar o trabalho, mostrar a qualidade do trabalho. Vai lá, me fiscaliza, vai ver. Não é? Vai ver se tem alguma onça magra, alguma onça com berne, alguma onça com aparência ruim, triste, deprimida. Não tem. Se chegar lá a qualquer horário no NEX, não pode chegar lá, né, a visita, mas vamos supor, você é veterinário, amigo do Thiago, estava passando por aqui, estava em Pirinópolis, passei por aqui, deixa eu dar um alô para eles. Você entra lá. O NEX vai estar do mesmo jeito que num dia de visita, porque as visitas acontecem somente aos sábados e domingos, e é um grupo pequenininho, de 30 pessoas. Obviamente, do tempo. Exato. Essa época a gente está fechado. Essa época a gente está fechado porque se torna perigoso para todo mundo, né? A estrada fica ruim, mas sábados e domingos, visitas de grupos de até no máximo 35 pessoas. Então, é bem controlado. Agora, se você chegar lá numa quarta-feira, o NEX vai estar igualzinho. Entendeu? Os animais vão estar do mesmo jeito. Isso traz transparência, isso faz bem para os animais. O nosso foco é ele sempre, né? O final é sempre o bicho. Então, eu acho que essa lei precisa ser revista de alguma forma aí, para o bem deles, né? E quem quiser ajudar, pode ajudar também. Não, quem quiser ajudar é muito bem-vindo a ajudar. Isso é uma dificuldade que a gente tem, das pessoas entenderem a dimensão do nosso trabalho, né? São 24 onças. Para quem tem cachorro e gato, eu tenho, porque eu sou apaixonada por qualquer bicho que respire e quem tem que me controlar é ele, senão eu tenho todos. Hoje mesmo meu marido falou que meu quarto está parecendo um zoológico, que tem gato, cachorro, enfim, tudo resgatado. Tô com PIF lá que a gente estava falando hoje. Existe a vacina da PIF e ninguém sabe, ninguém fala aqui, porque... De cura, exatamente. Bom, enfim, então, assim, é um trabalho muito caro, que exige muito da gente,
O Nex cresceu muito mais do que a gente imaginava, porque a gente não sabia o tamanho da necessidade desses animais, que apesar de serem topo de cadeia, são completamente vulneráveis perante ao homem, infelizmente, né? Então o Nex cresceu muito e, assim, para o Nex continuar, se as pessoas não entenderem que precisa ajudar, tudo tem limite na vida e a gente chega no nosso limite um dia, então não adianta. E eu já falei, porque sou meio brava com os meus seguidores, assim, né? Às vezes a doação cai e a doação hoje representa 25% do que a gente tem de gasto. E às vezes eu dou um grito e lá e falo, gente, cadê que eu tô postando coisa aqui? Que deveria ser o inverso, entendeu? Eu deveria postar como uma forma de gratidão pela ajuda que eu recebo, mas eu publico com a tentativa de que me ajudem financeiramente. Mas teve uma protetora que veio aqui e a gente estava conversando exatamente a respeito disso. Que, por exemplo, quando elas resgatam um animal muito lascado... viraliza. Viraliza, tem muito mais doação do que quando posta o animal bem sendo doado, por exemplo. O povo gosta da desgraça. O povo gosta da desgraça, mas assim, a nossa desgraça é o fim das onças, né? A desgraça da humanidade começa pelo fim com o desequilíbrio ambiental e a onça faz parte desse desequilíbrio. Então, é isso que as pessoas precisam entender. E não importa o valor. Assim, são 138 mil seguidores. Se cada um doasse 50 centavos, eu não estou falando de R$1, não. Já era uma grana. Não, a gente podia ajudar mais onças, não só as que estão lá. Hoje a gente está muito limitado a trabalhar só com as onças que estão lá. Muitos dos nossos trabalhos, que a gente já foi pioneiro, que a gente já abriu frente, como monitoramento de onça, estudo, né, de onça de vida livre, genética... reprodução assistida, muitos desses trabalhos já estão interrompidos porque a gente não consegue abraçar o mundo. Então, o nosso foco hoje são os animais que estão ali, que a gente se comprometeu a cuidar. A gente poderia estar fazendo muito mais por esses animais. Só que não depende só da gente. Quem dera dinheiro nascesse em árvore, ou que eu fosse trilhardário, ou que a Mega Sena da virada, quem sabe, saia para mim, eu não dependesse das pessoas, mas eu preciso que as pessoas entendam que se eu não tiver ajuda todo mês, nem que seja um pouquinho de todo mundo, eu não vou dar conta, e aí não sou só eu a prejudicada, não é só ele, não é só você, é todo mundo. Porque manter toda a estrutura é complicado. Muito. Hoje a gente tem 19 recintos, o ferro está pela hora da morte, cada vez mais, inclusive empresas de ferro, de vergalhão, dessas coisas, quiserem ajudar o Nex, a gente agradece, porque falta essa consciência das empresas exatamente. também. Eu acho que para essas empresas ajudarem, você traz muito mais visibilidade e credibilidade, principalmente essas empresas que se dizem sustentáveis, que apoiam o movimento sustentável, a ecologia, não sei o quê. Traz muito mais credibilidade para uma fala dessa de que apoia do que simplesmente só falar. Mas eu acho que tudo tem que partir da sociedade. Então, por exemplo, eu sempre falo, a sociedade, o povo, ele não tem noção da força que tem. Para tudo, para qualquer coisa que quiser, manifestação, enfim, eleição, qualquer coisa, o povo tem a força. A partir do momento que as pessoas entenderem e começarem a valorizar realmente as empresas que são amigas do meio ambiente, que apoiam alguma causa importante, as outras correm atrás. Mas a sociedade não está nem aí. Não quer saber se X, Y ou B apoia, entendeu? Ou ajuda de alguma forma, ou pelo menos ameniza o impacto que causa no meio ambiente. Enquanto a população não cobrar e não valorizar esse tipo de empresa, que são poucas, muito poucas, a gente não vai a lugar nenhum. Porque essas empresas, elas precisam sentir aonde? No bolso, elas precisam começar a perder cliente para entender que elas precisam mudar também. Sim. Entendeu? E a ajuda que eles poderiam dar para o Nex não representa absolutamente nada no orçamento deles. Essa é a realidade. Se a gente dá conta com o nosso salário, eu não tenho salário no caso, mas ele trabalha fora para poder manter o Nex até hoje. Já devia estar aposentado, coitado, há muito tempo, mas não pode. Não, a realidade é essa. Outro dia ele pegou um voo 5 horas da manhã para ir para o Rio de Janeiro para uma reunião, voltou às 6 horas da tarde. Meu pai está com quase 80 anos, entendeu? Então é muita dedicação, é muita luta. Então, se a gente dá conta, imagina essas empresas. A gente está falando de R$75 mil por mês, cara. Entendeu? Para manter um instituto com 24 onças e poder ampliar projetos e continuar estudando. Conhecer mais, cada vez mais. Traria não só
um crescimento do próprio serviço de conservação, mas um aumento da própria parte científica. Você tem capacidades de estudo. De conseguir trabalhar, saber de como é a conseguir situação de atuar. estresse dele em vida livre, como não é, da manipulação, como vocês estavam comentando a respeito do colar de localização. Se aquele colar é confortável, se não é, se traz alteração, se não traz. Isso são tudo coisas que trariam benefício, não só para a questão só da onça, por exemplo. Ou para toda uma cadeia. Uma rede mesmo. Uma ideia de conservação ambiental. É isso. É isso. E é o que eu falo. Falta o interesse das empresas, o entendimento das empresas e a cobrança da população. A população ela precisa começar a cobrar. Né? Tem empresas aí que já usam produtos completamente sustentáveis, veganos, e que são muito menores e menos valorizados do que empresas gigantescas que ainda estão na história do couro, sabe? Na história do dente para colar, do osso, do rinoceronte, do elefante. Até a gente estava comentando quando o Cabral veio aqui a respeito, por exemplo, do cocar. Quantas penas não são precisas para fazer um cocar daquele? É um absurdo. E o tanto que o próprio tráfico de animais tem uma punição muito branda. Praticamente não tem. Quando acontece, né? Quando acontece. Assim, no tempo circunstanciado, e beleza. A legislação ambiental é frágil mesmo, né? É. Frágil. Precisa melhorar muita coisa. Mas, de novo, a população ela precisa ter consciência e precisa cobrar. Então, assim, na época de eleição, nossa senhora, parece político, apesar de sermos não governamentais. O meio ambiente parece que é a coisa mais importante. Uma todo mundo fala do meio ambiente. Traz visibilidade. A pauta é linda, todo mundo fala, mas depois... Traz visibilidade. A gente faz parte do esquecimento mesmo, assim. Não aparece mais ninguém, né? Promessa a gente já recebeu inúmeras de ajuda. De fato, ajuda nenhuma. Nenhuma. Tô falando, em 23 anos. Esta música que é do Bezerra da Silva, o candidato Caô. Que ele fala exatamente isso. Na época da eleição é tudo uma maravilha. Meio ambiente é a coisa mais importante do mundo. Mas aí de quem que é a responsabilidade no fim disso tudo? De quem vota. De quem vota. E se você continuar votando nas mesmas pessoas que prometeram e não cumpriram, vai ficar tudo igual. E quem se ferra no final? Cobrando. Eles, nós, vocês. Então não adianta, cara. E continuar votando e não cobrando. Cara, não precisa mais nada. Se você perguntar hoje em quem as pessoas votaram para vereador, ninguém sabe. Ninguém sabe. É muito triste isso. E quem vai sofrer a consequência somos todos nós, infelizmente. Né? Então, de novo, a gente continua trabalhando com a esperança, mas a gente precisa que as pessoas comecem a, pelo menos, raciocinar um pouquinho sobre essas questões. Até para que o projeto cresça. Não só o nosso, né? Sim. Para todos, assim, tem muita gente da conservação que passa dificuldades, né? Você vê agora, tem um cara que eu admiro muito, eu conheço ele, que é o Coronel Barroso. É o bombeiro, Barroso, né? Ele é um bombeiro no Pantanal e ele estava este ano apagando fogo com a própria mão. E demorou, assim, eles pediram muita ajuda, eu até compartilhei pedindo também para ver se eu dava uma força, demorou muito para a ajuda governamental chegar e queimou muito do Pantanal esse ano, não sei agora dizer, acho que 30% da área, até do Ousado da Manaci, e a gente pensou que em 2020 as pessoas tivessem aprendido. E ninguém aprendeu nada. Ou seja, não teve um trabalho de prevenção, que é o mais importante, porque depois que o fogo pega, não adianta nada, né? E aí, poucas ONGs, pouquíssimas, tentando apagar o fogo com a própria mão, e o governo mandando 5, 10 brigadistas para uma área daquele tamanho. Então, assim, tem muita coisa a se fazer. A nossa parte a gente está fazendo. E eu nem conto com a ajuda desse pessoal, mas eu conto com o apoio da sociedade. A sociedade precisa entender que precisa apoiar projetos como o nosso, que tem alguns por aí, não são muitos, né, mas tem no Brasil, e que todo mundo passa a mesma dificuldade. Recentemente o Ousado, onça símbolo das queimadas do Pantanal, que teve no México, foi encontrado bebendo água com a pata machucada. E como é que é para vocês se deparar com uma notícia dessa, de onças feridas, morta, ou alguma onça dessas que vocês acabaram reintroduzindo? Essa notícia não procede. Não. Hoje não tinha pata queimada nenhuma, né? Na verdade tem muita especulação por causa de likes e views, e o Ousado ele é uma onça emblemática, símbolo das queimadas de 2020, então
De fato, ele não estava machucado, ele só estava na beira do rio, mas nada como um chorinho aí para aguçar o coração das pessoas. Desculpa, mas é verdade, eu sou sempre da verdade. Então a história não procede, o ousado está bem, graças a Deus, óbvio que ele era uma preocupação, mas eu acho que ele aprendeu com fogo. Ele aprendeu, nós não, os humanos não, mas o ousado eles aprendeu. Aprendem muito mais rápido que a gente. O ousado, a gente tem muita coisa para aprender com eles. O ousado aprendeu com as queimadas de 2020, então ele estava lá lindão, na beira do lago, né? Foi registrado, do rio, foi registrado, estava bem. Pode ser que tenha havido rumores, né? Fofoca. Vimos o ousado com a pata queimada. Mas, enfim, não aconteceu. Quando eles chegaram lá, não tinha nada disso. Respondendo em tese a tua pergunta, eu, pessoalmente, não tenho nenhuma preocupação com o que aconteça com a onça depois que eu fiz a minha parte. Depois que eu fiz a minha parte, demora bastante, porque, assim, depois de uma soltura de onça, a gente monitora a onça por outros 2 anos. As onças que nós soltamos passaram esse período muito bem. As onças que nós levamos para a Argentina já tem 16 filhotes delas andando por essa reserva. O que é um sinal muito bom. É muito bom. Agora, se acontecer alguma coisa com elas, eu boto isso na culpa na conta da natureza mesmo. Não tenho mais o que fazer por elas. Sim, já fiz a minha parte. Produtiva é um sinal de adaptação muito bom. É um trabalho muito né? bem feito que foi feito lá, e eu acho que o Brasil ele devia se inspirar nesse trabalho. E é uma história muito legal de se ouvir, resumidamente, que não precisa contar tudo, mas você conta muito bem. Você sabe que se eu contar tudo, acaba o programa. Não. Só dar um resuminho. Não, mas o resumo é, esse californiano, esportista, hippie, encontrou uma região na Argentina completamente degradada. Ele tinha ganho muito dinheiro com moda praia nos Estados Unidos, e ele tinha, de fato, consciência ambiental, mas de verdade, não é? Aí ele diz assim, sem filhos, naquele tempo ele era solteiro, ele diz assim, eu vou comprar essa região que está completamente antropizada. Essa área fica no Chaco argentino, que é a continuação do Pantanal brasileiro, paraguaio, né? O município é Corrientes, a capital da província, né? E essa área enorme, 500 mil hectares, um número absurdo, grande para Chuchu. E essa área enorme tinha sido usada para plantação de arroz no começo do século passado, sem nenhuma informação ainda do perigo que representavam os agrotóxicos, né? Então, e não tinha dosagem. Quer dizer, estamos falando de um outro mundo, né? De outro século. E aí usaram agrotóxicos de tal quantidade absurda para poder render a plantação de arroz. As fazendas ficaram ricas, as casas lindíssimas, as sedes da fazenda, né? E a natureza foi para o brejo. E a natureza foi para o brejo. E aí as fazendas viraram, o investimento virou pó, porque afinal de contas, o que você faz com uma terra que tem uma linda casa, e o solo mas não fértil, produz né? nada, né? Aí eles dizem assim, vou comprar esse negócio com o dinheiro que eu ganhei lá na Califórnia, desde que eu consiga refazer essa região, refazer completamente essa região, fauna, flora, e o governo assuma, depois que eu termine o meu trabalho, assuma isso e faça disso um parque nacional. 25 anos atrás, o governo argentino diz assim, nós topamos, você faz tudo, me entrega a cadeia alimentar completa, e aí a gente faz um parque nacional. Passou a lei e virou um projeto oficial, que ele bancaria com os recursos dele e de terceiros, porque ele era muito bem relacionado, e no hemisfério norte essas coisas acontecem com mais facilidade. Ele captou muito, ele primeiro criou uma fundação, usou o dinheiro dele e usou o dinheiro de todo mundo viu ele botando o dinheiro dele lá, quando começou a ajudar também. Diferente daqui. Aqui, por enquanto, só eu boto. Tem uma mágoa aí, né? Mas ele recebeu apoio e conseguiu fazer desse projeto assim, ele plantou cada vegetação original, plantou cada árvore original, começou a reintroduzir, depois que isso estava pronto e florescendo, começou a reintroduzir a fauna. Parte da fauna começou a migrar de volta para lá, araras, aves, papagaios, capivaras, os animais foram voltando e foi crescendo foi quase nascendo esse parque nacional. Chegou um ponto que ele tinha capivaras que impediam o trânsito das estradas, desequilibrou.
isso é real, não é, essa história de cadeia alimentar funciona, é assim que a natureza se protege e é assim que a lei da evolução das espécies funciona, né? Real. E aí ele nos procurou e disse, olha, eu me comprometi a entregar esse parque com a cadeia alimentar e não tenho onças, não aparece onça de jeito nenhum. Faz 70 anos que não tem avistamento de onça por aqui. Eu vou precisar levar onça para lá. Vocês me ajudam? Falei, se o governo brasileiro deixar, nós ajudamos. Juntamos os três, o Senap, o Nex e o argentino. Está lá até o gerente deles, o que tocou o projeto, está lá até hoje, nosso amigo Sebastião. Saúde, Sebastião. E uma figura fantástica, dedicada realmente. Quer dizer, E um senhor. Perfeito, né? Eles fizeram um trabalho de educação ambiental tão bom que quando as caminhonetes passaram, 2 caminhonetes passaram com 2 onças do Nex na cidade de Correntes, que é uma cidade grande, as pessoas aplaudiam como se fosse o jogador de futebol que está no caminhão de bombeiros, aplaudiam as onças passando porque sabiam que finalmente a cadeia alimentar estaria completa e o parque seria uma realidade, né? E, bom, o resultado foi esse. Nós levamos essas 2 onças para lá, eles pegaram um macho de outro canto. Alguns, acho que foram 2 ou 3 machos. 2 ou 3 machos, eu sei que foi do Paraguai para lá. E aí mantiveram as onças, que foram daqui, e os machos, em ambientes fechados ainda, grandes, bonitos. Eu estou falando coisa que eu vivi isso com ele, eu passei por lá, né? Eu vi a soltura dessas onças, né? Aí botaram essas onças em recintos enormes, grandes mesmo, assim, de 1 hectare, fechado, cercado, para se ambientarem com outro bioma, com outra região, com outro mosquito. Enfim, elas tiveram que se acostumar, se adaptar a essa coisa daqui. Desse recinto, elas passaram para... Não, primeiro elas cruzaram, eles botaram essas onças para cruzar, passaram para um recinto maior que esse, que era o recinto de soltura. Introduziram presas vivas, elas aprenderam a caçar e depois de um ano dessa mudança, eles abriram as portas e as onças saíram, voltaram. Com filhotes. Foi filhote. Não, saíram prenhes. Saíram prenhes. E foram parir já em vida livre. E, bom, resultado, virou o Parque Nacional Esteros Liberar. Está lá para quem quiser visitar, é fantástico. E até seguir a página, né, que também ajuda. É isso mesmo. Rewinding, Argentina, um negócio assim. Muito bom, um trabalho bem feito, que tomara a Deus a gente conseguisse fazer um trabalho como esse aqui no Brasil, de reintrodução de onças de uma região completamente degradada. Nós podemos fazer isso no Pampa, podemos fazer isso na mais Mata Atlântica. Difícil, a gente já sabe que é possível. É possível, está feito, está lá, para quem quiser ver. As onças que nós soltamos, 2 oncinhas, coitadinhas, que a gente cuidou delas, tem 16 onças na região e começaram a aparecer onças agora que não chegavam mais. Agora elas estão se aproximando, as onças de vida. Isso é bom porque você também traz uma diversidade genética para esses animais. É importante, é crucial, mas a gente sabia que isso ia acontecer. As onças que não apareciam há 70 anos, porque diziam assim, eu vou fazer o que naquele lugar horrível? Eu vou agora tem onça, eu vou conseguir fazer o meu casamento lá e as onças estão aparecendo. 16 onças filhotes e machos aparecendo por todo lado ali. Maravilha, cara. Projeto fantástico. Eles restauraram várias daquelas sedes de fazenda e abrigam pessoas. Eu me hospedei numa casa dessa, uma casa linda, uma casa de 150 anos, completamente restaurada. Um projeto que vale a pena ver. E aí eu acho assim, pegando com base esse projeto, você consegue movimentar a economia com um parque nacional. Com o meio ambiente. Sem degradar, sem machucar, André, sem caçar. tenho certeza que a gente consegue conviver, nós temos inteligência suficiente para conseguir crescer. Nós não estamos impedindo o crescimento, nós só temos que organizar essa bagunça. É assim, eu não preciso desmatar, tirar o lugar da onça, matar a onça para poder plantar. Peraí, vamos organizar, dá para organizar, nós temos capacidade intelectual para fazer isso. É possível. Eu não sei porque a gente não consegue fazer, mas eu continuo, eu vou até o fim. Só algumas perguntas rápidas, tá? Vocês têm alguma onça do Nex preferida?
Não, muito difícil. Acho que o Sansão, que hoje é a onça mais velha do mundo em cativeiro viva, de que se tem relato. Tem um xodó por ele, Foi porque ele é lutador onça. como eu. Ele tá lá desde o começo. Foi a segunda onça que chegou no Nex, veio do Zoo de Brasília, precisou de cuidados, eles acionaram a gente. E ele tá com 23 anos, que é muito para uma onça. Nossa. Tá cego, tá surdo, mas tá lá. Ele é o macho alfa, continua sendo tratado como macho alfa. Então eu tenho um carinho muito especial por ele, até porque eu cuidei dele no berço da minha sobrinha, enquanto ele não podia ficar num recinto. Então eu tenho um xodó por ele, sim. E qual que é a melhor parte do Nex? A melhor parte, cara, eu acho que é um privilégio, né? É uma dádiva poder fazer esse trabalho e conviver com esses animais e aprender com eles todo dia. Eu, cada vez mais sou a favor, cada vez eu sou mais a favor dos animais e menos do ser humano, porque eu acho que eles são inteligentíssimos, ensinam pra gente muito, se a gente quiser aprender com eles, sobre coexistência, sobre são honestos, respeito, são transparentes, eles não enganam. Então, eu acho que essa é a melhor parte, assim. Se você me perguntar a pior parte, eu vou falar que é lidar com o ser humano em todos os ambientes que me obrigam a lidar com o ser humano por conta do Nex. Mas o ser humano é meio complicado. É meio não, ele é muito, em todos os quesitos aí. E eu não tenho muito papas na língua, então vira e mexe eu crio um problema aí e vou continuar assim, porque eu sou a favor da verdade. É uma trajetória de 23 anos honesta, com um caminho aí libado, que não tem absolutamente nada para falar da gente. Bom, se a gente quisesse, né, pai, como toda ONG aí, como qualquer outra ONG, ofertas indecorosas, né, a gente já recebeu várias, mas o nosso caminho, o nosso objetivo não é esse. Eu acho que é até uma incoerência você fazer um trabalho desse e ir por um caminho torto. Então é isso. Eu acho que as pessoas, elas são o maior problema do Nex, assim, não as que estão lá dentro, as que estão fora dele. E quais outros animais você criaria um projeto tipo Nex? Todos, absolutamente, que estão ameaçados de extinção, primeiramente, e depois todos os outros que eu pudesse. Isso é um problema, viu, André? Recentemente, a gente recebeu 2 delegadas, muito gente boas lá no Nex, que vão começar a atuar na área da caça, do tráfico de onças. Até falei, tadinhas, né? Vocês têm certeza que vocês vão por esse meio? É complicado, é perigoso, obviamente. As pessoas, o que elas veem no bastidor, elas não têm noção do que a gente passa na realidade, né? Porque a gente está lidando com o pior do ser humano, assim. E aí elas vão... Enfim, a gente já teve até documentarista que foi fazer documentário no Nex sobre o tráfico e 3 dias depois tinha sido executado na África. É um submundo, assim, é um buraco bem bizarro, negro. Enfim, e aí elas foram e elas estão cuidando pessoalmente do caso das girafas, aquelas lá que deu o quiprocó todo. E elas olharam, assim, a vegetação e a área do Nex e falaram, nossa, será que a gente não pode trazer as girafas pra cá? E eu... Aí ele, não. Aí eu, mas... Não. Mas eu entendo que a prioridade mesmo, a gente, como infelizmente eu ainda não posso abraçar o mundo, você vê que eu tenho esperança, eu ainda não posso abraçar o mundo animal, eu daria prioridade para os animais que estão ameaçados de extinção. Os pequenos felinos, né, as onças, enfim, e da nossa fauna mesmo, né, brasileira, porque... Bom, leão, tigre, esses animais, o zoológico cuida e tal. E é bem complexo também misturar tudo. Qual animal você seria? Cara, eu não seria uma onça, porque a onça, ela sofre demais. Eu não sei dizer... Eu brinco, assim, eu tenho um lado, né, da espiritualidade, apesar de ser católica, mas eu brinco que se eu ainda não cumprir toda a minha missão, meu karma aqui na Terra, e eu tiver que voltar, eu converso sempre com Deus. Eu quero vir em pedra. Pedra, eu não quero vir mais nada, pelo amor de Deus. Não, porque basta respirar para o ser humano estar fazendo um mal para o ser vivo, entendeu? E eu fico desesperada com isso. E não estou falando só de bicho, estou falando de gente, estou falando das mulheres, estou falando das crianças, dos idosos. É tanta coisa bizarra, então assim, eu não quero respirar. Se tiver que vir, que eu venha pedra. Mas eu acho que a águia é um animal que eu gosto muito, assim, pelo poder, pela resiliência, por essa coisa de ver tudo de cima, assim, de enxergar o todo. Eu gosto muito da águia. É um sonho.
o fênix, né? Eu acho que é aquela coisa da transformação. É um sonho. Um E um sonho? sonho? Aí eu queria que meu pai fosse eterno e minha mãe, para me ajudar com o Nex, não me largar com esse pepino sozinha, que eu tô muito preocupada. Você sabe que a gente estava vivendo mesmo uma ansiedade, porque o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, e eu falei, Cristina, isso precisa de sucessão. Como é que nós vamos fazer? Nós não vamos ficar aqui a vida toda. O argentino, o nosso amigo argentino, o californiano, conseguiu a solução. Ele transferiu o problema para o Estado. O problema não, ele transferiu a solução. Para quem nós vamos transferir a solução? Que aqui o Estado... Quem é Eu vou que ser vai bem cuidar sincero, disso? aqui transferir para o Estado é jogar no lixo. E aqui apareceu a Danda. De repente, ela, com a pandemia, ela começou a ficar no Nex. Nós nos escondemos lá, não tinha vacina, a gente é grupo de risco. Falou, não vou ficar aqui não, que aqui a gente vai morrer. Morria gente para todo lado. Vamos para a fazenda. E ela disse, vou com vocês, não vão ficar sozinhos lá não. Foi conosco, se envolveu de tal forma que eu nomeei a sucessora. Falei, olha só, essa aqui é a Dana, é a minha sucessora, ela que vai tocar daqui para frente. Ela disse, pô, isso é herança que se deixa, um pepino desse tamanho. Mas eu acho assim, é uma mensagem que eu gostaria de deixar. Eu acho que o amor move montanhas. E Chico Xavier já dizia, né? Ele pregava, ele era o próprio amor. E o meu amor pelo meu pai e pela minha mãe é imensurável, gigante. E quando eu vi eles na pandemia, bom, eu sempre deixei eles tocarem o Nex, eu sempre curti o Nex, não tinha zero responsabilidade, ajudava quando precisava, mas nada como tudo oficial. que eles viveram, E na pandemia o meu pai perdeu várias coisas, né? Enfim, restaurante, recursos. E aí eles se viram numa sinuca de bico. Assim, eu vi os dois, eles acho que uma semana eles envelheceram 10 anos, quando eles tiveram uma conversa séria e falaram, olha, o Nex acabou, a gente não vai dar conta de continuar o Nex. E aí eu olhei os dois, que são a minha vida e a minha paixão, e falei, epa, peraí, não vou deixar isso acontecer com vocês, não. De cabeça. Peraí que eu vou para as redes sociais, eu não sabia nem mexer em Instagram. Vou para as redes sociais, abro um Instagram, começo esse negócio e falo com as pessoas e vamos ver no que dá. As pessoas têm que começar a ajudar, porque antes eles tomavam para si essa responsabilidade, eles não jogavam nas costas dos outros, porque apesar de ser uma coisa para todos, né, eles encaravam como assim, nossa, a gente assumiu isso, então a responsabilidade é nossa. Mas até quando der, e depois, vai deixar acabar? E eu, Aí pronto, mergulhei de cabeça, provavelmente daqui a pouco eu tô acabada igual o Thiago, cabelo branco, mas firme e forte, que eu acho que é nesse propósito mesmo, que também virou meu propósito de vida. E graças a Deus eu tenho meu marido, né, que trabalha aqui em Brasília, enquanto eu tô lá, para ajudar a bancar esse negócio todo. Ele tem que ficar aqui porque ele é médico. Então ele trabalha, ganha e ela gasta lá. Investe lá. Lá não se gasta. Com propósito. Se você pudesse ter alguma característica das onças, qual seria? Acho que o poder de superação mesmo. A gente vê animais lá que a gente não sabe como eles vivem e vivem bem. A resiliência, né? O Merlin é uma onça que levou um tiro na cabeça. Eu vi. Completamente cego, sofreu horrores, né? Imagina a dor desse animal, trauma, tanto que eu não deixo nem... Por exemplo, tem uma criança que mora lá no Nex, que é o Luan, que é a nossa segurança, né? E eu não deixo nem estourar balão, nada que remeta ao barulho de tiro. Porque isso traz um trauma para ele, né? E eles carregam esse trauma. Mas o Merlin vive tão bem, que assim, é inacreditável. E a gente, às vezes, tem um probleminha desse tamanho, assim, e o nosso mundo acaba de um jeito, né? Então, eu acho, inclusive, que as pessoas, elas precisam... que tem uma tristeza profunda e tal, deveriam se espelhar mais nesses animais, porque eles têm uma resiliência tremenda. Então, seria resiliência mesmo, esse poder de superação. Eu aprendo com o Merlin todo dia, porque ele cruza, né, namora. A gente fez um recinto todo adaptado para ele, então tem passarela, mas tem o corrimão para ele não cair, tem o lago que é mais raso para ele não se afogar, tudo pensado nele. Mas ele chega perto da gente pelo olfato e pelo cheiro da carne, já que ele não vê nada, e você vê que ele tá tranquilo, ele tá bem, passou. A Manassi é a mesma coisa, ela não é uma onça traumatizada, nada. Ela vai estar ali se a gente abrir a porta, mas ela não é uma onça que quer matar a gente pelo que viveu. Então, assim, passou, acabou. Vida que segue. Um psiquiatra, um psicólogo animal morreu de fome, porque eles superam mesmo, viu? Eles superam bem. Eles têm um poder de adaptação muito grande, cara. Impressionante.
Tem algum animal que você tenha medo? Dos nossos? Não, geral. Do homem. Com Mas isso é certeza. complicado mesmo. É Mas mesmo. esse é o pior dos animais, que se diz racional, inclusive. Eu sou meio contra essa teoria. Eu acho que, né, tem alguns aí bem irracionais. Eu tenho medo do bicho homem, bastante. E o que você gostaria de mudar no Next que você não consegue? Essa aflição que a gente vive mês após mês de não saber o que vai acontecer no mês seguinte, né? Se o dinheiro vai dar, porque assim, a gente tem um limite, a gente não sabe quando vai vir doação, quanto, né? As doações, elas não são nem recorrentes, então é uma incerteza. E sempre acontece alguma coisa, uma onça precisa de um cuidado, de um tratamento, tem a suplementação, enfim. E aí, nunca é sempre... Tem a manutenção dos recintos, porque o xixi da onça oxida a tela, então de 3 em 3 meses a gente tem que estar fazendo manutenção nas telas todas. A tinta é cara, a tela é cara, tudo é muito caro. Então, essa agonia de não saber como é que vai ser mês que vem, assim, de não poder prever, de não ter essa tranquilidade. Não tem já um não basta, planejamento tranquilo, não dá para fazer um planejamento já não basta com o dia a dia tranquilidade. nosso, que é muito tenso, com todo o nosso trabalho, nossa responsabilidade, ficar ainda nessa agonia, eu mudaria isso, com certeza. E o que você aprendeu com as onças? Nossa, tanta coisa. Mas deixa eu pensar aqui. Depende da onça também, né? Mas de todo jeito você já falou sobre superação. isso, quando você falou da resiliência, da superação, isso é uma coisa que a gente aprende com elas. Eu não sei se consegue praticar com tal intensidade, mas dá para aprender com elas. Todas as onças que estão ali, elas sofreram alguma coisa, né? Se elas estão Elas lá... só não voltaram para a natureza porque não puderam. Não puderam. Aí tem que ficar. É importante dizer isso. As onças que podem voltar para a natureza voltam. Esse é o ápice do nosso trabalho. O ideal seria que o Next fosse um centro de reabilitação e pesquisa somente, mas por necessidade ele se tornou um abrigo das onças. Mas eu acho que eu aprendi com elas, o mais importante é que o mal não se combate com o mal. Não precisa combater o mal com o mal. Então, elas são gratas, apesar de serem animais selvagens, elas estão ali e são gratas pelo nosso cuidado, pelo que a gente faz, e elas não olham pra gente com maus olhos, com trauma, que foi aquilo que eu falei. O mal se combate com o bem. O mal se combate com o bem, ele não se combate com o mal, né? Ele se combate com o bem. E se você pudesse dar uma pequena dica de como agir se você encontrar uma onça no seu habitat natural? Cara, isso é muito legal, porque a teoria é maravilhosa, né? A teoria é maravilhosa. E a gente tem o nosso tratador, que eu falo que é um dos pais das onças, que é o Rogério, que está com a gente há 23 anos. Ele é o cuidador, gerente do Nex, e ele já teve um encontro com o Xangô. E ele sabe tudo das onças. Primeiro, eu brinco com o Thiago e com a Rafa, que são os veterinários, e a Poli. Primeiro, o Rogério me aciona. Se o Rogério falar, tem problema aqui, aí eu aciono vocês. Porque não tem diploma que faça alguém conhecer mais as onças do que o Rogério, que convive há 23 anos, todos os dias com elas. Então, ele sabe. E aí ele encontrou uma vez o Xangô, e aí ele conta, e é muito engraçado, né? Dizem, né, que você precisa levantar os braços, ficar de frente, nunca virar de costas, não correr, levantar os braços e fazer um barulho muito alto e ficar encarando ela. Mas eu, particularmente, se encontrasse uma onça, meu espírito saía do corpo na mesma hora. Eu não tenho o menor, sei lá, força para lembrar de nada na hora. E o Rogério tentou correr, e quanto mais ele corria, mais ele caía. Sabe quando você vai tentando se equilibrar? E o cara que estava na moto com ele, porque eles foram de moto, viu o rastro do Xangô, foi embora e largou ele. Ou seja, ninguém faz nada, entendeu? Ninguém faz nada que está planejado. Ninguém faz nada que está planejado. Só que é importante entender o seguinte, que a gente tem que respeitar o espaço delas e que elas, muito antes da gente ver elas, elas já viram a gente e já foram embora. Elas só vão para um conflito se elas se sentirem ameaçadas. Senão, não se preocupa, entendeu? É isso, é não representar risco para elas, porque elas não querem embate com a gente. Ela vai embora. Ela vai embora. Mas a teoria é essa, levanta os braços e grita. Duvido que alguém faça isso. Duvido. Olha no olho dela. Eu não olho no olho do meu gato, eu tenho medo dos meus gatos, porque eu só pego o gato traste, né? Tudo adotado, tudo traumatizado. Às vezes, e assim, tudo nome composto. É muito engraçado. Os seguidores sabem que é Pedro Otávio, José Carlos, Antônio Augusto. O gato tudo olha, e tudo preto. E eles ficam assim pra mim, e eu falo, misericórdia, o que é isso? Imagina eu ficar olhando no olho de uma onça de vida livre. Tô fora. Meu espírito vai embora. Ó.
que é o máximo? Fale o máximo de animais que você lembrar em 30 segundos. Dos que a gente cuidou? Não. Qualquer animal, em 30 segundos. Não, mas espera. Nome de animal em 30 nome. Nome tipo Sansão, Espécie. Gavião? Não, espécie. Espécie de animal. Tá. O maior número que você conseguir em 30 segundos. Tá bom. Ianca vai contar aí, Ianca, pra nós? Hã? Não, sim, mas você vai contar quantos foram? Beleza, então. O primeiro vai ser a onça. Na hora que a Ianca der o start ali. Onça, cachorro, gato, papagaio, periquito, leão, tigre, elefante, girafa, peixe, hipopótamo, gavião, águia, tucano, tartaruga, cachorro já falei, cavalo, unicórnio não pode que não existe, jacaré, sucuri, né, cobra em geral, coelho. Foi. Quantos, Ianca? 21? Foi bom. É bastante. Pra quem não é nem veterinária, mas apaixonada por bicho. Queria agradecer a presença de vocês. Eu espero que a gente consiga não só ajudar a divulgar o trabalho de vocês, mas que a gente consiga também bastante doação e tudo, porque como eu falei assim, o trabalho de vocês é um trabalho muito bonito, um trabalho muito bom e que precisa ser mantido. É um trabalho muito bom, muito necessário, muito duro, precisa ser mantido com a ajuda das pessoas também. Então, acho que se as empresas quiserem ajudar também, acho que ninguém vai reclamar. Pelo Serão contrário, muito bem-vindas. A gente vai colocar na descrição do vídeo todas as possibilidades de doação. Tá? Redes sociais do Nex, quais são? Hoje só o Instagram, né? Porque sou só eu, não dou conta de tudo. Então, nosso Instagram é @Nex, NEX, _ no extinction. Lá na bio tem todas as informações, assim, sobre como doar e tal. E vale muito a pena também dizer para as pessoas que você não precisa fazer tudo, desde que você faça alguma coisinha para ajudar a gente. E nem sempre é só dinheiro, né? As pessoas podem compartilhar nosso conteúdo, compartilhar nossa página. A educação está aí para isso, né? Ambiental. Então, às vezes você não está podendo, né? Porque a gente sabe que as pessoas também estão com uma certa dificuldade financeira pós-pandemia. Então, compartilha, curte, divulga, comenta. Isso tudo ajuda a gente. E é coisa que leva segundos, né? Não custa nada. Empresas a gente publica no nosso Instagram, que tem bastante seguidores. Tem formas de retribuir as empresas também. De todo jeito, na mídia social, a gente vai dizer que essa tal empresa é uma empresa parceira de um projeto de conservação. Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil, comunicação e marketing, vídeo, internet, gestão de tráfego, toda essa parte a galera faz e faz bem. E dizer que é isso. E até semana que vem.